Cruz Maltinos de coração, aqui começa o programa que é muito Vasco. Eu sou Felipe Borba e hoje você vai ficar sabendo como andam tratando o nosso poderoso Esquadrão da Colina. Que beleza! Tem a luta do Vasco e Bahia, o confronto entre o Bem da Colina e o Cramunhão da Gávea. Qual é a mandinga do lateral Henrique para estar tanto tempo no Vasco? A gente vai ficar sabendo. Queremos saber também a opinião dos guerreiros vascaínos sobre isso. Vocês vão contar pra gente. Tem a base forte campeã, Caveira de Burro continua enterrada na sala da presidência e ataca o novo presidente. Futebol feminino estreia com vitória. Olha só que beleza. Então vamos lá. Tentando sair da zona da confusão, o Vascão fez jogo sofrido contra o adversário direto ao rebaixamento. E o Bahia, como bom azucrinador da vida do Vasco, quase complicou. Além disso, jogo sem atuação desastrosa da arbitragem não é jogo do Vasco. Então vamos lá, vamos falar da roda de capoeira do mestre Leandro Castan. O capitão tirou a vitória do Vascão contra o Bahia. Zagueiro bom, é zagueiro que joga atrás. Eu vou apresentar aqui nossos comentaristas. A gente vai começar pela Maiara. Maiara, tudo bem, Maiara? Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Do lado dela, Jorge Ailton. Pois não, tudo certo? Temos aqui Guilherme. Guilherme, tá tudo certo com você? Ô, meu amigo, boa tarde, tudo bem? E lá na ponta, Vaguinho. Fala, Borba, meu querido. A situação não tá boa, mas poderia estar pior. Poderia ser o Botafogo. Imagina o desespero agora. É verdade, eu tô rindo pra não chorar porque a situação é bem parecida. Não, não é não. Calma aí. Pera aí. Não, Pera aí. parecido não, também não vamos exagerar. Não, cair por último e cair antepenúltimo dá tudo Mas no olha mesmo. só, olha só. Cair no início do filme, porque teu cachê é muito menor. Pô, você vai até o final trocando tiro, sobe os créditos, você tá lá morrendo, mas morreu, mas ok. Agora, Platum, tu toma o primeiro tiro, chegou, pô, em Vietnã, pá, tomou um tiro, é o Botafogo. Quando Pô, aparecer teu nome lá no final, ninguém vai lembrar que você participou. exatamente. É verdade, faz sentido, faz sentido. Então vamos começar logo com essa partida no último domingo, confronto direto. Vasco e Bahia jogando em São Januário, mais uma vez Vasco jogando em São Januário contra um adversário direto na luta, né, para escapar do rebaixamento, fazendo vergonha, jogando mal. Vou começar com você, Vaguinho. Esse jogo aí tinha o quê para dar errado e deu? O problema é o seguinte, Borba, o Vasco gosta de jogos grandes. Por exemplo, Vasco Liverpool, entendeu? Vasco e Tottenham, Real Madrid. O jogo contra o Bahia, o Vasco Curitiba, o Vasco não quer ganhar esses jogos fáceis. Porque a missão se torna fácil, entendeu? Ele quer ganhar quem? Do Atlético Mineiro. Ele quer ganhar de quem? Do Satanás. É verdade. Que é mais difícil. É. Então é isso. Esses jogos mais fáceis, a gente, não quero. Tipo, jogo contra o Curitiba. O Henrique foi lá, deu logo uma cotovelada no cara pra poder entregar logo o jogo. É. Aí o jogo contra o Bahia. Também tava um calor, vamos falar a verdade também. Em São Januário faz muito calor. E aquele dia tava calor pra cacete. Em casa, sentado, vendo o jogo, tava quente. É Imagina verdade. os caras correndo lá 4 da tarde, meu amigo. Agora, o juizão podia ter dado uma ajuda, né? Podia, pelo menos... Mas aí não é jogo do Vasco, né? É Com jogo verdade. aí não é. Eu achei que foi falta do goleiro do Bahia no lance do Castan, porque ele intencionalmente ele vai com a cara na chuteira do Castan. Isso eu não vi nenhum comentarista falar. Tem que ter coragem pra falar isso. Exato, É muito verdade. obrigado, Jorge Ailton. Muito obrigado, porque é o seguinte, uma carada, quem já tomou uma carada na chuteira, sabe como dói. Entendeu? Então o que pode ter acontecido? Poderia ter uma fratura do Castan no lance. Mas eu achei que o Vasco começou até tentando agredir. Até, não podia fazer diferente, precisava do resultado, tentando agredir. Guilherme, você acha que o Vanderlei já deu algum padrão pro time? Já deu alguma esperança para chegar lá na frente? Os dois primeiros jogos foram melhores, né? Depois ele teve um recuo contra o Curitiba e contra o Bragantino. Mas eu já vi algumas melhoras. Contra o Atlético, obviamente, jogou muito bem. E contra o Bahia, eu acho que também jogou razoavelmente bem. O Vasco tem dificuldade de pressionar, né? Acho que o Luxemburgo já criou uma maneira Parece- de jogar mais reativa. Exatamente, dá a sensação que eles estão jogando bem, eles lembram, caralho, a gente é o Vasco, aí começa a dar merda. Pô, aí, cara, Não perdeu. não conseguem pressionar, né? Acho que o Vasco dominou o Bahia, acho que não foi ameaçado em nenhum momento, mas ele não consegue pressionar o Bahia, né? Não consegue, talvez faltem ali alguns jogadores. O Benítez é um tremendo jogador, mas também tem um período curto no jogo, né? Ele cansa um pouco. Exatamente, é impressionante. O Benítez é um jogador, excelente jogador, caiu como uma luva no Vasco, mas ele tem realmente a bateria viciada. Ele vai e acaba o jogo dele em certo momento. Maiara, você tem acompanhado o Benítez já desde que ele veio pro Vasco. Qual o problema do Benítez? Eu acho que o Benítez foi
Benítez ele dura pouco. Eu acho que o Benítez tem um prazo de validade dentro do jogo, que é exatamente o que você falou. Mas eu acho que o Benítez é peça fundamental. Por exemplo, a bola tem que chegar no cano. E a bola só chega no cano passando pelo Benítez. Então, assim, eu acho que falta alguém ali no meio, na articulação, pra ajudar o Benítez a fazer essa bola chegar na frente. Talvez falte um pouco do Thales, né? Acho que a gente, Eu queria falar do precisava fenômeno mais do Thales, né? O Thales é o seguinte, cara. Ele é o jogador que precisa de pôr um pilha nele. No primeiro jogo, o Vanderlei fez palestra, botou, ameaçou, gritou com ele foi e jogou. Jogou bem, o primeiro e o segundo jogo também jogou bem. E depois ele parece que ele se desconcentra do jogo. Então eu acho que sempre o Gabriel Peck entra na frente ali no segundo tempo, sempre dá uma agilidade no time, ajuda pra caramba, porque o Thales ele precisa se concentrar. Acho que ele podia pegar um banquinho aí pela frente. Ele precisa ser ameaçado. É tipo assim, o Vanderlei tem que falar assim, se você não jogar, você vai ter que ouvir um CD do Sambô. Durante ou até todo o mesmo, dia. ou até todo mesmo dia. o show da família Lima. Também, exatamente. Pra poder se sentir ameaçado e realmente... Eu acho que ameaçar ele com qualquer espécie de festa, mesmo sendo ruim, não é bom. Eu acho que tem que ameaçar ele justamente o contrário. Você vai ter que ficar em casa, no quarto, virado pra parede. Aí vai ser a desgraça da vida dele. Mas Borba, você falou do Benítez, eu concordo. E nós que temos um pouco mais de idade, por exemplo, mais jovem, você sabe que nossa bateria também já está viciada. É verdade. Mas a nossa bateria há muito tempo. Mas aí, naquele período que a bateria ainda está valendo, você tem que fazer algo que justifique. Né? Exatamente. Então, correr pelo menos. O Benítez dura pouco, mas enquanto ele dura, ele é mais incisivo, né? O Thales joga muito pra trás, né? Às vezes parece que ele falta um pouco de coragem. Falta confiança. Verdade. Confiança. Isso é um ponto importante, porque assim, eu não entendo tanto de futebol quanto vocês, por isso que me botaram como âncora, mas o Thales, eu tenho sempre a impressão de estar vendo o Thales lá atrás. Ele é ruim lá atrás, ele não é um defensor, então ele está sempre lá atrás, até chegar lá na frente, até que achem ele para a bola chegar, ele já está cansado, ele já não está perto, dá tudo errado. Tem esse problema de posicionamento. Por que o Vanderlei Luxemburgo, o Sapinto não, porque ele realmente não via futebol, eu acho que ele via a escolinha do professor Raimundo, qualquer outra coisa. Mas por que o Vanderlei não identificou isso ainda, Vaguinho? Porque eu tenho essa sensação. O Thales não deve ter sido orientado para ficar lá atrás ajudando a defesa. O problema do Thales, eu acho assim, ele subiu com 16 anos, cara. Então se você pensar, ele completou 18, ele estaria no primeiro ano de sub-20 ainda. Então ele pulou várias etapas. Então ele não é formado fisicamente, tecnicamente, ele tem muito a evoluir. Então, cara, e ele é um garoto tímido. Você vê que ele sente quando ele erra a primeira jogada. Ele tem um trabalho... Quando começa bem, né? Quando ele começa bem, ele vai fazer um bom jogo. Então ele sente muito isso. E tem que ter calma com o garoto. Às vezes tudo tem seu tempo. Eu já vi um torcedor do Vasco falando, pô, esse garoto é um lixo, esse garoto é horrível. Cara, o lance é o seguinte... você vê o PP que acabou de ser vendido do Grêmio, pô, ele tem 23 anos, cara. Quanto tempo ele foi, maturando, entrando aos poucos. Nem jogava. Nem jogava, exatamente. Na Às vezes o garoto vai estourar com 19, 20, 21. O problema do Vasco é o seguinte, a gente sempre quer, pela situação difícil que o clube vive, a torcida do Vasco ela não quer um jogador, uma revelação, ele quer o Messias, ele quer o salvador da pátria. Acontece Deus, exatamente isso. Isso. E aí, cara, todo o jogador que surge, o torcedor do Vasco acha que ele tem que ser o Romário, cara, que é o Neymar. E não é toda hora que revela um jogador assim. Pois é, malandro foi o Felipe Coutinho, que saiu rapidinho para não dar essa cagada toda. Não, Felipe Coutinho não, doutor que vendeu rapidinho ali, fez um contrato 3h30 da manhã. E falando de Thales, agora a gente vai para o nosso próximo assunto, que é o confronto com o demônio, o Satanás, o gênio do mal, que vai ser na quinta-feira no Maracanã. Flamengo está brigando pela liderança, o Vasco está querendo sair da zona do rebaixamento. E o Thales, a gente estava falando dele aqui, pode ser que não jogue, numa opção do professor Vanderlei Luxemburgo. A gente já não vai ter o Castan, que eu considero atualmente um grande reforço, porque ele não está rendendo muito bem, ele está meio atrapalhado, eu não sei o que aconteceu na vida dele, ele está bem atrapalhado e atrapalhando bem a zaga do Vasco. Não é não, Jorge? Vai jogar Marcelo e o Ricardo de Graça? Sim, e Marcelo que... Não, Marcelo, eu acho que foi uma bem, das melhores contratações. Marcelo bom zagueiro. Agora, o Ricardo Graça, ele funciona bem com o zagueiro mais experiente. Vamos ver como é que se o Marcelo vai conseguir orientar ele, né, também. Porque o Ricardo Graça, ele joga bem e tudo, mas tem a hora que ele também tira um plug dele. Ele é muito doente, né? Ele fica muito doente, machuca... Tem muita doença, é difícil. O time do Vasco estava até comemorando, Zagueiro estamos trabalhando... Continuidade, né? O time do Vasco, recentemente, o departamento médico estava até comemorando, estamos trabalhando há 30 dias sem acidente de trabalho, porque
Antigamente, o ano passado, inclusive, a temporada inteira os jogadores do Vasco se machucavam. Tinha uns que, né, já ficavam mesmo no departamento médico, que é para não ter que jogar nessa desgraça. Mas era um grande problema. O departamento médico agora parece que conseguiu acertar. Eu acho que por conta da pandemia, né, os jogos estão meio espaçados. Aí ficou um tempo sem jogar. Eu acho que deu para dar uma acertada no time do Vasco. Mas vamos lá, eu quero saber de cada um de vocês o prognóstico para a partida contra o Flamengo. Eu, fazendo lá, né, o simuladão, eu botei derrota e um montão de empate e salvei o Vasco do rebaixamento. Tem um Mas, jogo com Goiás, o último, né? Pois é. Essa é a grande esperança. Eu quero saber, eu vou começar já. Não deixa pro último. Eu acho que o jogo contra o Fortaleza, eu acho que Também. Então, eu botei empate, um montão de jogo. Esse foi derrota, o do Internacional também, porque o Internacional é campeão e tá tudo certo. Mas você rouba no simulador, isso é importante. Sim, claro, bastante. Você tem que fazer o simulador. O seu simulador é vascaíno ou um simulador real? Não, é um vascaíno puxado pro real. Aí, então você rouba, por exemplo, os outros, você coloca derrota quando o cara vai ganhar. Isso. Não, então, eu vou começar com a Maiara aqui, porque eu quero saber, o ano passado, não, em 2019, o Vanderlei Luxemburgo foi muito aclamado por ter segurado aquele time do Flamengo, rolo compressor, e que ninguém esperava realmente que aquele time do Vasco pudesse render, e uma série de fatores, até, né, o time do Flamengo ter jogado mal e o time do Vasco ter jogado muito bem, ele conseguiu um esquema tático que favoreceu bem. O que você acha que o Vanderlei pode fazer com esse time do Vasco nesse ano, nessa temporada, esse time meio destruído, meio trancos e barrancos? O que ele pode fazer para tentar deter o Flamengo, se assim posso dizer? Eu acho que o Vanderlei é um cara muito experiente. Eu acho que vai ser um jogo difícil, a gente sabe disso, mas eu fico pensando que o Flamengo vai ter que fazer resultado. O Flamengo vem para cima do Vasco. Então a minha esperança é que o Vasco tem espaço, e o Benítez com espaço, ele funciona. Então eu acho que o Flamengo vindo para cima, sobrando ali espaço no meio de campo, a gente no contra-ataque, acho que o Vasco vai jogar ali atrás, se defendendo e saindo no contra-ataque. Uma bolinha, uma velocidade do Benítez, uma bola pro Cano, o Cano só precisa de uma bola para botar pro gol. Por outro lado, a gente tem a arrogância Rogério Ceni, que pode também tropeçar nas próprias pernas, né, achando que, tem que atropelar mesmo. Guilherme, você que é um entusiasta desse time do Vasco da Gama, você acha que esse time pode fazer frente, tirar um resultado, digamos, muito positivo de 1-0? Eu acho que comparado com o jogo do ano passado, é um jogo muito diferente, né? O Flamengo é muito menos firme do que ele era antes, né? Vendo esse último jogo do Flamengo de ontem, o Flamengo ele dá muita brecha na defesa. Mas perdeu um caminhão de gol. Os laterais são mais falhos, né? Acho que esse jogo pela lateral pode ser possível. Agora, o Vasco tem que ter atenção total no início do jogo. Eu acho que o Vasco pode perder o jogo com 15 minutos. Ele tem que estar atento, começar atento, como ele não vem começando tão atento. Contra o Atlético, acho que foi a melhor prova, mas contra o Curitiba começou mal. Domingo também começou... Se o Vasco começar devagar contra o Flamengo, ele tem muito pouca chance de ganhar. Agora, se ele começar firme, pressionando, acho que talvez seja a hora de jogar o garoto Peck, né, que tem mais velocidade, que é mais incisivo. Talvez jogando ali nas costas dos zagueiros lentos do Flamengo, da defesa do Flamengo toda é lenta, né? Se jogar com Pikachu e Thales, talvez não consiga aproveitar bem. Mas é engraçado, Vaguinho, esse Pikachu, ele é um ligeiro lento, né? É engraçado, as pessoas acham que ele é rápido, mas ele é muito lento na construção de jogada, ele é muito lento para partir com a bola. Por que as pessoas acham que ele é rápido? Não sei, de repente a fama do desenho, né? Não sei. Mas esse jogo, Vaguinho, esse jogo. Como diria um grande amigo meu, vascaíno, Alexandre Barrão, o Vasco é um time mais reativo, né? E acho que ajuda muito essa coisa que a gente estava falando antes do Vasco ter que propor o jogo contra um time que está lutando contra ele, do que um time que está numa posição melhor. Por exemplo, o Atlético deixa jogar, ele vai para cima, é um time de pelada, aquele time do Sampaoli. O Flamengo vai para cima porque ele precisa do resultado. Ele empatar com o Vasco, para ele é um resultado ruim. Então, fica melhor para o Vasco. Agora, só o seguinte, se você ficar contra o Flamengo, contra o Atlético, isso aconteceu no primeiro turno contra o Atlético. Você ficar só nas cordas apanhando, amigo, você vai apanhar, você vai cair. Então você tem que trocar também. Até acho que o Vasco, eu acho que o Thales não vai jogar, acho que vai para o banco, mas eu acho que ele não vai entrar com o PEC. Acho que ele vai reforçar um pouco mais o meio campo, colocar o Andrei, vai jogar com 3 volantes, vai dar um pouco mais de liberdade para o Benítez, principalmente pela parte física, que o Benítez não está muito bem. Então ele vai dar um pouco mais de liberdade para ele não ter que voltar tanto para ajudar. Você acha que vem Juninho, Bruno Gomes e Andrei? Não, acho que vai ser o que vem, Bruno Gomes, Léo Gil e Andrei.
com Pikachu, Cano Benítez, e Benítez. O Benítez avançado. Um pouco mais liberado, para não ter que marcar muito. Exatamente. Até porque também a situação do cartão, ele já tem 2 cartões amarelos, está pendurado. Então acho que ele vai dar um pouco mais de liberdade. Agora eu queria falar do fenômeno Henrique. Eu acho que ele é o miliciano da bola. Ele comprou de quem a posição fixa da lateral esquerda. Por quê? É verdade. Ele não sai. Esse é um assunto para a volta do nosso break. Você já fica ligado aí para participar, que a gente quer saber que mandinga é essa. Que mandinga é essa? Por hora a gente vai tentar finalizar e destrinchar aqui a melhor escalação pro Vasco da Gama. Vamos lá. Você já começou falando, Vaguinho, o seu time ideal para enfrentar o Flamengo. Eu acho que vai ser esse. Acho que ele vai tirar o Thales, porque vai dar uma preservada no garoto. Ele foi muito mal no último jogo. Acho que o Peck ainda não tem condições de começar jogando. Acho que ele é mais interessante entrando pro segundo tempo, para justamente jogar nas costas dos laterais do Flamengo, pela velocidade, por ser um garoto habilidoso. Mas acho que fisicamente ele ainda não, para começar o jogo, ele não é uma opção. Acho que ele vai manter basicamente o meu time. O Ricardo vai entrar no lugar do Castan. O resto do time é igual. Miguel, o Léo Matos, Marcelo, Ricardo e Henrique. Acho que ele vai com esses 3 volantes, o Bruno, o Andrei e o Léo Gil. E Pikachu, Cano e Benítez. Em 2019 ele fez um time parecido. Fez um time O parecido. time de 2019, esse time é melhor do que o time de 2019, eu acho. Acho que é um time que tem mais opções, é um time melhor. Mas foi o que ele fez. Ele fez uma preleção que ele motivou muito. Eu acho que o clássico, cara, iguala muito. É lógico que o time do Flamengo é muito melhor que o time do Vasco. Mas o clássico iguala um pouco essa situação. É melhor para nós jogar contra o Flamengo, que vai querer a bola o tempo todo e vai atacar, do que jogar com, por exemplo, com Curitiba. Jogar com Fortaleza, com Goiás, que estão precisando do resultado. Então, por exemplo, o jogo contra o Goiás é um jogo perigoso. O Goiás já vai estar rebaixado, perigoso, joga lá, deve ter, não sei se vai ter alguma situação de uma mala, um dinheirinho e tal, tem isso também. Mas, por exemplo, você vai jogar contra o Fortaleza lá, o Fortaleza vai jogar a vida. Então ele vai sair com tudo pra cima do Vasco, porque se ele empatar pra ele é péssimo. Então acho que tem essa diferença no jogo que pode ser interessante. E do Vasco segurar um pouco mais o início, do ímpeto do Flamengo de ir pra cima e tentar jogar. Porque acho que o Vasco, quando fez o resultado do ano passado, aquele 4x4, foi um jogão, o Vasco jogou contra o Flamengo. Entendeu? Ele não ficou só ali marcando. Jogou, assumiu o risco, realmente tomou o risco, mas correu atrás do prejuízo. Correu atrás do prejuízo. Se você for procurar naquela temporada, o Flamengo perdeu o quê? 4, 5 jogos com o Jorge Jesus, não foi? Foi, não. Era o time a ser batido. Eu não lembro se o Flamengo tomou 4 em algum jogo. Foi o melhor time da América, disparado. Então, assim, o time era então era muito. E só no último jogo, já que não valia nada, né? Então, assim, então você não. Era difícil você fazer 4 gols no Flamengo. E o Vasco foi lá, tudo bem, tomou 4 porque os caras são bons, eles criam 20, 30 chances. Verdade. Aquele time de Jorge Jesus era. 7 pra frente pode marcar gol toda hora. Um time que criava muito mais, então tinha mais chances de gols. Mas o Vasco foi lá e lutou o tempo todo. E não ganhou aquele jogo, cara, por um detalhe também. Ganhar também. Então eu quero. Se fosse um pouco melhor, um pouquinho tecnicamente melhor, ele ganhava. Então agora eu quero cara a tapa. Eu quero placar, eu quero cara a tapa. Vamos lá, começa com o Jorge. Placar do jogo contra o Flamengo na quinta-feira. Olha, sendo realista, eu acho que dá pra empatar e vai ser um bom resultado. 2x2. Maiara. Eu vou de 1x0 Vasco. Guilherme. E 2x1 Vascão. Vaguinho. Cara, o Satanás tem mais time. Tá embalado, tá brigando pelo título. 3x0 Vasco. Eu, como não tenho compromisso com nada, vai ser 5x5. Vai ser uma delícia. Agora a gente. Vai superar o 4x4? Vai superar que vai ser falado por 10 anos esse jogo. Não temos mais o Salvador Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar. É verdade. Eu, inclusive, fui numa loja da Gigante da Colina comprar uma camisa pro meu filho, que eu pedi para um amigo que trabalha lá no Vasco para pegar o autógrafo do Benítez. Aí fui lá tomar mais uma facada de camisa. Camisa do Vasco é uma coisa que é o seguinte, pais ligados. É verdade. Isso é coisa que não se economiza. Não. Você pode cortar um arroz, um feijão, uma aula. Exato, um colégio, alguma coisa. Camisa do Vasco não. Principalmente num momento como esse, você não pode dar qualquer coisa pra criança. O Vasco já tá qualquer coisa. Se você der qualquer coisa, a criança já olha pro lado. Vira qualquer outro time. Exatamente, não pode isso. Tem um amigo meu que contou uma história pra mim maravilhosa, que eu conto pra vocês. O filho dele deu aquela patinada ano passado, com um momento muito bom do Flamengo, atropelando, e deu aquela patinada, os amiguinhos influenciando, sabe para quê? Aquela coisa do diabo, aquela coisa... E aí o menino, do alto dos seus 6 anos, foi perguntar para esse meu amigo, falou, pai, se eu
trocar de time, deixar de ser Vasco e virar o time lá de Satanás, você vai ficar triste? Aí é só a sabedoria do ser humano, do grande vascaíno, ele falou assim, não tem problema, filho, mas papai não vai mais amar você. Eu acho que é isso. Aí você já traumatiza ao longo da criança, ela sente, pô, meu pai não vai gostar mais de mim. Expurga o risco. Exatamente. Depois Aí ele desse ficou tenso, minuto de pô. sabedoria, a gente vai pro bem que volta já já! É isso aí, estamos de volta, muita conversa nos bastidores, esse assunto, né, Vasco e Flamengo, clássico dos milhões, sempre rende muito, daqui a pouco a gente continua, a gente volta um pouquinho nesse assunto, porque agora é a hora dele, Henrique! Eu acho que o Henrique tem fotos comprometedoras de alguém lá no Vasco, porque não é possível. Ele tem 187 jogos pelo Cruz Maltino, um total de um gol cagado nesses Muito 187... cagado, muito cagado. Pois é, lateral esquerdo, o Henrique vai ter o contrato encerrado agora em agosto. E Dá pra como. antecipar? Não tem jeito, não. Não tem. Vai pro Cruzeiro, parece. E com aquela concorrência grande de laterais ruins nos últimos 10 anos em São Januário, o Faixa Vascaína quer saber de vocês, meu camarada. Por que o Henrique foi preferido de tantos treinadores bons? Por quê? Por quê? Por Essa quê? é fácil, porque o reserva é o Neto Borges. Mas olha só, a O gente Neto tem. Borges é muito Mas será que o Neto ruim. pode tomar um banho, assim, pô, botar uma maquiagem, não é melhor? Pelo amor de Deus, cara. Não, cara. Não. É difícil, né, cara? O Neto Borges, é o seguinte... Ele enganou a gente. O Neto Mas tem um Borges... cabelo maneiro, pelo menos. Não, já Black cortou. Power, bonito, pô, Era, nem era, isso, era, mas, era pô. bonito, mas ele cortou. O Neto Borges, eu não sei qual é a profissão dele. Eu não sei, assim, eu não sei se é um primo do original Neto Borges. De repente tem o Neto Borges que é jogador e ficou lá. Lembra e do na hora Kaiser, que tá aquele cabelo- Kaiser, aquele É, jogador, Renato Kaiser, lembra? Isso. Então, é tipo um Renato Kaiser. Renato Kaiser é o atacante. Não, Renato Kaiser é do. Não, atacante do esse é Vasco. o Kaiser. Não, o Kaiser que. Renato, Carlos Kaiser. Carlos Kaiser. Carlos Uma Kaiser. lenda. Essa é Uma uma lenda. lenda. do Vocês que futebol são mundial. jovens, vocês nunca ouviram falar, talvez, de Joga no Carlos Kaiser? Joga no Google, porque ele tem histórias maravilhosas. Ele nunca foi jogador, nunca deu um chute na bola, mas foi contratado por os principais clubes do Brasil e na Europa. Olha só que beleza. Então. Mas voltando ao Vaguinho, A sorte do Henrique é o seguinte, todo mundo vai falar e contrata um lateral pior do que ele. Aí ele vai ficando. É isso, cara. Eu continuo achando, eu não acho o Henrique o pior lateral do mundo. Mas o problema do Henrique, ele tá 7 anos no Vasco e todas essas fases ruins ele vai pegando. Então ele acaba levando a culpa na história. Ele vai rodar aí, vai jogar em vários times aí. Só lembrar o time que é líder do campeonato, o Internacional de Abelão, o lateral é o Moisés. E vamos lá. pois é. Você É vai verdade. botar o Moisés Não. aí, ele é melhor que o Henrique? Ele é o quê? Tem um farol de milha a É, mais do que o Henrique? É que o Henrique, eu acho que ele sofre um certo preconceito, um certo bullying, porque ele podia ser modelo, ele é um rapaz bonito. Não, mas coincidentemente eu chamei você, mas não tem nada a ver. Não, é porque você tá calado há muito tempo, eu queria a sua Eu não opinião. posso falar que analisar a beleza do Henrique? Não, você também pode. É isso? É isso que você tá dizendo? Você também pode, mas é que eu olhei pro lado e ela estava calada há muito tempo. Eu quero que você me diga por que o Henrique é tão escalado no Vasco? Não tem outra Eu opção. acho que a charada vocês já mataram aqui. Eu acho que o reserva do Henrique é pior ainda. É né? bizarro. Todos eles, durante 7 anos, o Henrique contratou um agente para botar os piores laterais no Vasco, será? A gente encaixou ali na lateral direita. Eu acho que o Léo Matos veio bem. Né? Eu acho que ele chegou bem, foi uma contratação boa pro Vasco, mas ali na lateral esquerda a gente ainda ninguém se firmou, né? Qual foi o último grande? Você vai procurar, vamos lá. Vamos lá, Vaguinho, o último grande. Não, o último grande, as contratações. Vamos lembrar aqui, vou tentar lembrar alguns. Fabrício. Contratado para ser titular. Fabrício, a única coisa que... O O gol do Fabrício... título, fez o gol do título. Não, fez o gol da classificação. Classificação. Da classificação contra o Fluminense. Então, Classificação. nada, horroroso. Fabrício tinha cara de assustado, Foi né? expulso na final o final mais mole do Vasco ganhar o tricampeonato em cima do Botafogo. Uhum. Que foi expulso com, sei lá, 20 minutos de jogo. Criou um problema. É. Que aí mesmo assim o Vasco só foi tomar aquele É, gol no final lá do cara. com o Botafogo 50, cagando pedras. com o Vasco com um a menos. Aí depois foi atrás Danilo Barcelos. Danilo Barcelos é horroroso. Deus me livre. É primo do Neto Borges. Danilo Barcelos é Deus me livre. assustador. Vou lembrar outros laterais. Tô tentando Não, lembrar. eu tô tentando lembrar um que tenha sido o último grande lateral, né, com a gente vivo ainda. Não. Com a gente reclamando ainda do Vasco, eu não tô falando da gente comemorando o título. Ramon voltou bem no Vasco, mas se machucou, cara. É. O Ramon, quando voltou, ele voltou bem, fez um golaço contra o Fluminense, ele tava até, não tava jogando mal, não. Ele é bom. Aí ele encerrou a carreira, aí voltou pra isso, né? Pra isso. Aí ele sabia que ele ia Aí se ter um arrebentou todo. tiramento rapidinho. Mas
seria titular do Vasco. É, com certeza. É o tipo de coisa que o pai Santana não deixava acontecer. Não deixava. O cara ruim fica 7 anos. Porque se a macumba dele não desse certo, ele pegava um pau e dava no joelho do Mas a Henrique. morte do pai Santana foi muito dura pro Vasco. O Vasco nunca mais se recuperou. O Vasco tem um azar Isso desgraçado. foi mandado. Ele não deixava o cara ficar 7 anos no Vasco. Isso, essa é uma lacuna realmente que o Vasco precisa arrumar. Um pai de santo. Um pai de santo. Precisa, durante anos, nosso querido e saudoso pai Santana. Quem não esteve na arquibancada de São Januário vinha pai Santana com aquele belíssimo terno branco, aquele paletó, aquela camisa durante muito tempo da Unidos da Tijuca. Expunha a bandeira no Colocava gramado, a bandeira, ajoelhava, baixava, dava pô, aquele beijo. Pô, sensacional. aquilo era um momento maravilhoso. Aquilo era lindo. Era um gol. Quando ele estendia aquilo, ele fazia, porra, não era um gol. Mas precisa novamente. Ainda mais nesse momento de intolerância religiosa que vivemos É, nesse verdade. país. Maravilhoso você chegar lá, o Vasco voltar às suas origens, ter um grande pai de santo lá nos representando, lá, abrindo os caminhos do Vasco. Eu quero fazer um comentário aqui que vocês podem perceber. Desde que o pai Santana faleceu e desde que o Bel saiu do chiclete com banana, o Vasco não conseguiu mais nada. Verdade. Então, eu acho que esses fatos estão O Belo não relacionados. tinha me ligado, né? Faz sentido. Faz sentido. E coincide também com a carreira de Cigano Igor, que deixou de apresentar seus principais papéis também pro Vasco cair nessa decadência. Eu sei que Jorge foi chicleteiro. Foi. Foi muito muita tempo. micareta. Foi muito. Fui com o meu advogado Barrão, que é do meu corpo jurídico. Isso. Foi muita micareta, aproveitei bastante. A minha esposa, que está ligada, um beijo, meu amor, ligado? É bom quando você fala meu amor, que pode ser pra. Aí você fala, pô, tá ligado? Ela reclama que hoje eu não gosto de carnaval, e eu falando pra ela, pô, mas quando eu era solteiro, o carnaval era mais bacana. Era mais legal, era divertido. É triste dizer isso, mas O é carnaval eu só não gosto porque é calor. O carnaval é bom na rede social. Você bota na rede social, tá todo mundo feliz, pô, tudo Isso. colorido. Pô. Aí você chega lá, rapidamente a cerveja é quente, não tem lugar pra fazer xixi, aí você vai... Não tem coisa mais insuportável do que aquele. Você ir ao Bola Preta. Eu fui uma vez, eu quase morri. Primeiro eu não consegui sair do metrô. Eu também, eu quase. fiquei com medo. Eu não consegui sair do metrô. Quando chegou lá, é o que o Jorge Elton falou. A bebida é quente. É um tumulto, o Bola Preta, o Tria, tá lá na casa do Xambrosa, você não consegue chegar perto. Cara, você não consegue ir a um banheiro. É. banheiro. É no meio do... Eu falei assim, cara, o que estou fazendo aqui? E esse calor O terrível. calor do raio laser. Para arrematar esse assunto, né, de carnaval, Henrique e chiclete, eu quero contar uma passagem verídica que estive com o Jorge Ailton aqui no Carnabelô há vários anos, né? Já aconteceu há vários A anos. gente até era jovem. Você estava de homem cachorro-quente? Não, eu era jovem, eu tinha... Eu não sei se vocês sabem, ligados na faixa, meus companheiros de faixa, que é o seguinte, o Boba tem a sua fantasia clássica, Sim. que é de homem cachorro-quente. Foi uma- Todo carnaval ele sai vestido de cachorro-quente. Foi a maior alegria da minha vida quando eu fui pra Miami. Não fui pra conhecer os Estados Unidos, foi comprar uma fantasia de cachorro-quente. Eu entrei no Walmart, vi aquela fantasia e comecei a chorar. Falei, eu não acredito, eu consegui a minha fantasia. Mas eu estava no carnaval de Carnabelô com o Jorge Ailton, pegamos, a gente era jovem, né? Ficava em albergue da juventude e depois ia pro centro ali, em Belo Horizonte, né? Pra entrar na pipoca e tudo mais. Nós pegamos um ônibus para descer do bairro Floresta, onde o Ronaldinho, inclusive, morava quando começou, descendo para lá, e de repente alguém pegou o vinho que estava na mão de Jorge Ailton, deu um tapa na cabeça dele. Pode ser que eu tenha bebido. Pode ser. Pode ser. Duvido. Pois é, dito isso, passamos para o próximo tema, que é um tema que é aquela felicidade que a gente pode encher o peito de orgulho no momento e gritar. Eu sou o Vasco da Gama, que é a categoria de base, olha só que beleza. Você acabou de ser campeão do Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil, Vasco e Bahia. Foi um pouco cagado, mas era um time bom e merecia esse susto no final. Vários garotos subindo daí. E temos o PEC. Falamos do PEC inicialmente, o PEC que, quando foi promovido, se eu não me engano, foi pelo próprio Vanderlei Luxemburgo. Ele não entrou muito bem, porque é aquela história, né, que a gente estava conversando, que o Vaguinho já falou, que são moleques, são garotos, eles erram, né? E às vezes você exagera na masturbação e perde aquela vontade. Mas subimos com o PEC de novo. A partir daí tem também o Renato Laranjeira, né? Subimos com todos eles e temos uma boa base. Maiara, sub-20, né, do Vasco da Gama. O Vanderlei tem esse viés de promover e de olhar e saber quem ele pode incentivar e tirar um potencial de quem ele vê que tem potencial. Você acredita nesse retorno, né, a segunda volta de Gabriel Peck pro titular do Vasco da Gama? Você está vendo com bons olhos isso? Eu tô vendo com bons olhos, principalmente pelo que a gente já falou, pelo momento do Thales Magno, né? Uhum. Eu acho que é o momento pro Gabriel Peck entrar, eu acho que o Gabriel Peck tem espaço nesse time.
Eu acho que a gente tem que testar, aproveitar que o Thales não tá, desde que ele voltou de lesão, ele ainda não voltou, sabe? Eu acho que é o momento pra gente botar o Gabriel pra jogar. E o Gabriel, eu não sei, eu acho que você não viu o Bismarck jogar, né? Alguns aqui já viram o Bismarck jogar. É óbvio que o Bismarck é muito melhor, mas... Craque, mas prega presa. Mas o Bismarck, exatamente, quando ele começou, o Bismarck ele ficava, né? Ele começou no meio, indo pra frente, me corrija se eu estiver errado, ele avançava, e o Peck está fazendo mais ou menos isso. Ele está começando no meio, caindo para os lados, indo para frente, e depois o Bismarck ele se localizou melhor no meio, servindo e chegando por trás. O Bismarck é o clássico, assim, hoje você não vê muito isso. Poucos jogadores. Ele é o 10, ele é o ponta de lança, o cara que chegava. E o Bismarck fazia muitos gols. Era o cara que chegava antigamente, clássico, Zico... o Roberto não era centroavante, mas era centroavante, mas o meio atacante que chegava para fazer gols. Então, assim, ele veio dessa função que ele era ali o quarto homem, já jogava, às vezes, o terceiro, porque na época jogava com 3 atacantes. Era o cara que chegava na área, o Bismarck fez muito. E o Peck, na primeira passagem, começou assim. Então, eu acho que por isso o que... Peck virou um pouco mais jogador de lado do campo. Ele tá jogando mais aquela coisa de jogar com a perna invertida, jogar... No Sub-20 ele faz essa função de vir de trás, né? Isso. No Sub-20 ele tem feito essa função. Porque agora tem assim, os caras têm que jogar pelo lado, então ele acaba tendo que... Eu acho que ele rende mais pelo lado do campo mesmo. Eu só tenho essas dúvidas, essa coisa da perna invertida. Porque hoje você... Tipo o Curupira jogando? Porque o cara tem que cortar. Aí o canhoto jogando lá direito, Como dificilmente jogava ele... o Hulk, né? É difícil Só o se cara... for gênio, né? O Se cara for levar gênio, pro beleza, fundo mas- pra fazer aquela jogada. Porque também você conta nos dedos dos times que tem centroavante mesmo. Dentro da área, o grandão pra receber um passe desse. Aí você acaba não levando no fundo, você vai cruzar pra quem? Se não tem, às vezes não tem ninguém lá dentro. Então aí acabam preferindo que o cara faça jogada por dentro pra chutar e tal. Então tem essa coisa de inverter. Eu acho o Bismarck um jogadoraço, cara. Jogava muita bola. Cara de cavalo. Fazia gols, que é uma coisa que, por exemplo, eu cobro muito do Benítez. Benítez é um cara que é muito bom armador, um cara que se dedica o tempo todo. Mas é um cara que pisa pouco dentro da área pra fazer gols. E o 10, amigo, 10 tem que fazer gol, amigo. E o Benítez, quando pisa, ele tem muita facilidade de fazer gol e chegar no gol. É impressionante isso. Mas sabe o que acontece, Boba? Ele pela coisa do argentino, da característica do jogador, ele é muito intenso. Eu achei que você estava falando do caráter. Aí ele vai lá, dá carrinho na lateral, ele vai no meio, ele aparece. Aí quando ele tem que estar lá, perto do gol pra fazer o gol, ele já tá morto. Não, talvez funcione melhor esses 3 volantes com eles mais liberados. De repente ele vai ficar mais na função de atacar e voltar, não ter tanto essa função de marcação, porque senão ele cansa muito rápido. E eu acho que ele é tão raçudo que ele acaba tomando muito cartão também, né? Você vê que toda hora o Benítez toma um cartão. Sem necessidade, porque ele não é um jogador pra isso. Porque ele é um 10, né? Ele não é, realmente, concordo, ele não é um Agora, jogador... eu acho também que o Vanderlei, ele tentou fazer isso nesse jogo da carada no pé do Castan, que é aproveitar pela beirada do campo o Catatal. Eu acho que ele pode entrar bem também, ajudar, revezar com o Peck nessa função de entrar no segundo tempo, e ele tem um vigor físico e tem um bom chute de fora da área. Eu acho que ele pode ajudar. O Catatal é o seguinte, eu tenho a impressão, né, particular. O Catatal eu acho que é o seguinte... que se lasque, eu nem sou jogador de futebol, eu vou entrar mesmo chutando, correndo, chegando na área, eu vou acabar fazendo gol. Porque eu até queria saber do Guilherme, porque o Guilherme é uma pessoa mais centrada para isso. Porque o Catatal, ele não nasceu jogador de futebol, ele caiu por acaso, né, num time de futebol, o Vasco estava precisando de qualquer um, botou ele lá. Então, ele tá sempre com essa cara. Os técnicos botam ele porque assim, porra, meu prato de comida, eu não sou jogador mesmo, já tô aqui, eu vou sair correndo, eu não quero nem saber, e vai pra dentro. O que você acha do Catatal? Eu acho ele tem um quê de Valdiran, né? Essa coisa eu não sei, eu não tenho muito com o Catatal, não. Me assusta o Catatal ser um jogador do Vasco da Gama. Eu gosto muito do Peck. Eu acho que... voltou. Eu acho que o Peck é um jogador que eu acho que tem. Eu acho que é o nosso novo Messi. O Peck tem aquela característica... Ele fez uma jogada na final do... Mas ele é lento, né? Na final do Sub-20. Não acho ele lento, não. Acho que é um cara que conduz a bola em boa velocidade. Fez uma jogada de Messi na final do Sub-20. E, aliás, o jogador fez o gol no último minuto. Foi um gol lá, Fabrício. É verdade. Fabrício. Verdade. Incendiou ali, quando entrou na área, incendiou. Verdade. Mas eu acho que o Peck pode ali entrar meio pelo meio ali, caindo pela ponta. Acho que é um jogador interessante. Até concordo para quinta-feira, talvez jogue
com mais volantes. Talvez o Juninho seja uma opção, que é mais veloz do que o Andrei. O Juninho não quer porra nenhuma. O Juninho me parece... Juninho o Vasco tinha tomado uma porrada no final de semana, na segunda ele postou ele na praia no camarão. Eu tenho a impressão que ele é um dos jogadores, assim, raros jogadores mais burros que existem na face da Terra, porque ele falta inteligência. Ele até tem um certo... Ele sabe jogar, cara, ele é habilidoso. Exatamente. Mas faltou inteligência, essa parte que deixou ele ruim. Eu vi a entrevista do Maurício Cupertino falando sobre ele, falando, cara, ele é um jogador inteligente, ele sabe jogar, ele é habilidoso, ele é muito habilidoso. Só que é o seguinte, cara, é aquela história, às vezes o garoto sobe, não tem base familiar. É complicado mesmo. Tem uma família, o pai dele... Estruturado. Exatamente, o pai dele acho que tem uma barraca de doces, né? Isso, perto de São Januário. E assim... Aí, de repente, a família... Eu nem tenho uma barraca de doce, acho que meu filho faria a mesma coisa se fosse jogador. Aí, do nada, esse garoto passa a ganhar o salário que a família dele não ganhou a vida inteira. O Juninho deve ganhar, subiu, agora deve ganhar, sei lá, uns 50 contos. Meu amigo, vai procurar aí, você, um empresário... Vai ganhar 50 contos na vida real. Por mês. Aí você dá 50 mil na mão de um garoto de 19 anos, que, pô, até pouco tempo tava numa comunidade... com um pai separado da mãe, que o pai tem uma barraquinha. Cara, o garoto pira, mano. É difícil. Então, assim, acho que ele, quando entrou, por exemplo, tem que mostrar mais, porque a garoto tem que correr mais, tem que se dedicar. É aquela história que a gente tá falando aqui, o do Catatal. O pai dele é guardador de carro no Leblon. Então, assim, ele entra pra jogar a vida. Isso a gente vê. Isso é verdade. Todo jogo a gente vê isso. Então, você vê, o Juninho, tem que chegar pro cara, meu amigo, a vida, futebol te dá 10 anos e olha lá de 15 anos de... É isso. E se ficar marcado também negativamente, já começa a ter uma carga ruim. Mas eu vejo um potencial nele... diferente dos outros. Diferente. Ele ainda não tem o comprometimento necessário para ficar ali. Ainda mais você usou uma palavra boa, comprometimento, mas tem um potencial grande. Então, e pode ser para quinta-feira, né? Andrei, Bruno Gomes e Léo. Eu acho que esse vai ser o meio campo. Ele vai dar uma reforçada um pouco mais, porque tanto o Andrei tem uma chegada boa, com chute bom. Provavelmente o Flamengo, o goleiro não deve jogar, né? O Diego Alves, que se machucou. Também ele esperou pra se machucar toda hora. Não quer nem jogar. O menino flamenguista também é bom. O goleiro é bom. Ele é meio lambão com o pé. Mas ele, com as mãos... porque também ele é muito grande. O cara, quando é muito grande com o pé, é complicado. Eu acho o seguinte, eu não sei se ele é ruim com o pé não, mas eu acho que, assim, é aquele excesso de confiança que quando você é moleque, você precisa de uma rasteira. Já comprou o Jaguar. Você precisa de uma rasteira. Até isso também, o Juninho, outra também. O cara foi comprar um BMW. Pois é. Tem que chegar alguém... Chegar lá, dar um... Agora eu quero aqui nessa mesa, eu quero que atire a primeira pedra. Quem não faria uma cagada? Eu acho que tem uma história de Pelé. Barrão apontou e disse que não faria. Ele comprou os carros mais absurdos. Ele comprava os melhores carros. Ele tinha uma BMW que não andava. Não andava. É maravilhoso. Tinha as crianças morando na BMW. Ele tirava foto dentro da BMW, a BMW tava no saída do lugar. O Tele, acho que tem uma história, eu não sei se é com o KT, agora não vou lembrar qual o jogador. Mas o Tele, quando tava no São Paulo, aí, o jogador lá chegou, tinha acabado de sair da base, chegou lá com uma nave espacial lá. Aí o Tele, parabéns, é isso aí. Aí chegou, tipo, um dia seguinte, aí chegou com outra nave espacial lá. Aí o Tele, garoto, qual? Ele falou, não, tem os dois. 2 carros? Por que você precisa de 2 carros? Você é casado? Tua esposa tem um outro carro? Não, eu sozinho. Então você não precisa de 2 carros, né? Então vamos fazer o seguinte, acabou o treino, o Tele foi lá, falou assim, entrou no carro dele, vamos lá na concessionária onde você comprou que você vai devolver. Escolhe um deles. Você vai devolver e o dinheiro você vai dar pra sua mãe. Sua mãe já tirou sua mãe da onde sua mãe mora, na comunidade? É isso, quando o garoto não tem um apoio, alguém pra chegar junto, amigo. Primeira coisa, entrou 50 na mão do moleque, amigo. Segura a criança. É verdade, então... Tem só pra complementar a história, anos depois, você vê como é que a vida muda. O Rodrigo, que apertava o mamilo do Guerreiro, que tinha medo de jogar contra ele, quando chegou no São Paulo, ele tinha um carro normal, o Luiz Fabiano parou ele no treino e falou assim, aqui não, meu irmão, aqui tu tem que ter carro gringo, tem que ter carro bom, e foi com ele comprar um carro e deslumbrar. Você vê como é que mudam as pessoas, né? O caráter de cada um.
Até a história do Leandrinho também, que é maravilhosa. Não, do é do basquete. Leandrinho, né? Lá no Phoenix Suns. Ele ia pro treino de bicicleta. Ele acabou de chegar na NBA. E ele ia pro treino de bicicleta, porque ele já ia se aquecendo. Ele gostava de andar de E bike. ele achava normal, pô. Não, ele comprou uma boa bicicleta. Moderno, não polui, não polui. E os caras de Jaguar, de Porsche, Porsche, não sei o quê. E os caras de sacanagem quebraram a bicicleta dele e jogaram no lixo. Ele saiu do treino. A bicicleta dele tava no lixo. O moleque começou a chorar. Aí, porra, falou, que absurdo. Que absurdo, fizeram isso. Como é que pode um país desenvolvido de vem pra cá? Foi procurar o seu Miyagi pra salvar ele. Joga no lixo. Aí entrou o cara, Steve Nash. O Steve Nash dirigindo o carro lá, comprou uma Mercedes pra ele de presente. Os caras juntaram e compraram. Porra. Em suaves prestações de 30 mil reais. Que beleza. Tem que fazer isso em casa, ver se eu jogava bicicleta no lixo, pra ver se alguém me dava uma Mercedes. Mas A gente falou das bases aqui, da base, né, do Vasco. Pode ser que esse ano, para a próxima temporada, que já começa esse ano, a gente tenha, né, uma boa reposição da base, mas o Vasco não vai viver só de base, precisa de mesclar. Mas tem uma geração muito boa, Borba, uma galera legal. Mas eles não podem ser o time do Vasco. Não, mas eu acho que você, assim, é importante você ter, todos os grandes times do Vasco, você vai pegar todos, até o momento que o Vasco estava com mais dinheiro, naquele período que ganhou praticamente tudo, ali de 97 até 2000, você vai procurar um time, você tem lá Carlos Germano, você tem Felipe, Pedrinho, você tem uma galera que foi revelada no Vasco. Maricá. Tinha vários jogadores que completaram, fora os titulares, assim, os que eram titulares, você tinha uma galera. Então, tem o DNA do Vasco tem essa base também. Então, o que tem que fazer? Sempre tem que pegar os garotos. Vem a muquirana dos donos de padaria, sempre vão, bota a base, que eles são muito bons, esses meninos, não precisa comprar ninguém, não? Não, só botar os garotos. Claro. Mas assim, eu acho que o Vasco faz um trabalho muito bom de base, eu acho que ainda é um erro ainda, o Vasco é emprestar pouco esses garotos. Isso é verdade. Exemplo, o Lucas Santos, que não tem oportunidade no time de cima... Esse ano ele tem que ser emprestado. Por exemplo, tem que ele ser emprestado, o Thiago Reis tem que ser emprestado, mas para pegar mais experiência. Eu sou capaz de apostar minha orelha à esquerda. Até como negócio, se Também. eles são valorizados, pode dizer ele. Agora ele no banco, sem ser relacionado, não vai render nada. Coisa ruim, acabou de fazer um dinheiro com o garoto Yuri César, que foi no Fortaleza, foi bem no Fortaleza, no Flamengo ele não jogaria, não tinha espaço. Não ia jogar e foi vendido para um time da... Mas o problema é que no Vasco tem espaço para esses moleques. O Vasco não pode abrir mão desses moleques. O Vasco não perde na Taça São Paulo desde 2018. Ele perdeu nos pênaltis na final em 2019, perdeu nas quartas de final nos pênaltis pro Grêmio também em 2020. Não perde há anos. A gente, agora vamos falar do que a gente pode repor com o dinheiro que o Vasco não tem para essa temporada. Porque tem se ventilado o interesse pelo Gatito, o excelente goleiro do Botafogo, que quase não jogou no Botafogo, saiu dessa furada, ficou no estaleiro. Eu não tenho nada com isso, eu estou machucado e tal, mas que pode ser, porque o Fernando Miguel, o Fernando Miguel para mim é um Fernando Praz mais novo, de barba. Porque o Fernando Praz ele nunca foi um grande goleiro, porque em vários momentos você não tinha segurança no Fernando Praz. Tinham várias falhas, mas em alguns momentos... Sou ingrato com o Fernando Praz, a muralha da Colina se chama Fernando Praz. Em alguns momentos ele salvava o Vasco, assim como... do que o meu Miguel. Sim, não. O Miguel é mais bonito, é mais bonito. Assim como o a gente tem o goleiro da reserva, o moleque, o Lucão, que também precisa de confiança, falhou, mas acontece, é um moleque... Mas olha só, mas é uma escolha. Se você, assim, o Vasco aposta muito no Lucão. Se você contrata um outro goleiro, esse garoto que é jogador de base, de seleção brasileira, que é apontado como futuro titular do Vasco, ele vai passar a ser o terceiro reserva. Mas aí eu não sei se a Mayara concorda comigo. Seguinte, você vai jogar o garoto lá pra baixo no final da... Esse eu não sei se concorda comigo, puxa uma... tá puxando. Eu não sei se ela concorda comigo, mas a gente estava falando exatamente disso, do Vasco rodar esses jogadores. Aí seria o caso do Fernando Miguel disputar a posição com o Gatito e botar esse menino para rodar um time no Brasil. O Fernando Miguel. Enfim. Mas só rapidinho, era o seguinte, mas você tem um campeonato carioca agora para fazer isso. Porque provavelmente o Campeonato Brasileiro termina numa semana, o Carioca começa na outra. Exatamente. É o seguinte, então, todos esses jogadores que estão disputando o Campeonato Brasileiro vão ter alguma folga. Não férias, porque acho que eles anteciparam algumas férias no meio do ano aí por causa da pandemia, eu acho. Deve ter pelo menos aí uns 10 dias, alguma coisa, para os caras, pelo menos um descanso, uma pré-temporada, alguma coisa. Então é a hora de você pegar, e todo mundo vai fazer isso, todos os times vão botar os garotos da base, é hora de você testar esses caras.
bota o Lucão pra jogar praticamente o Campeonato Carioca inteiro, bota esses garotos pra rodar, pra você realmente falar, ó, esse aqui dá pra aproveitar agora, esse aqui dá, esse aqui eu preciso emprestar, tem que ganhar um pouco. Duvido que a Maiara concorde com você. Olha, eu concordo. Eu acho que o garoto precisa de rodagem, seja no Vasco, seja em outro time. Eu acho que tem que botar ele pra jogar. Eu acho que chega uma hora que ele precisa jogar, assim. Eu acho que se o Fernando Miguel sair, eu acho que o Lucão não é o primeiro goleiro do Vasco. Eu acho que o Gatito poderia ser uma opção. A gente precisa ter um goleiro mais experiente. Mas eu acho que esses meninos precisam jogar. Eu tenho. O Fernando Miguel é um goleiro que me assusta em vários momentos. Mas Ele- o Gatito tá rodando com solda fria, né? Já, É. já que ele tá meio. Não joga, tá lá com um problema lá. É verdade. Mas esse problema pode se chamar quase Série B, né? Pode ser também, mas o cara não tá jogando. Eu acho que ele. O Botafogo só tá nessa situação. É lógico, não estaria muito melhor não. Mas em vários anos aí que o Gatito teve lá, ele salvou muitas vezes o Botafogo de estar numa situação muito pior. Mas esse ano passado deu tudo errado pro Botafogo, né, gente? Também foi um ano complicado. Mas o Botafogo, mesmo nos anos que. Eu tava tentando lembrar um ano que não deu tudo errado. que bateu O ano que o na Botafogo trave. teve na Libertadores teve um time aguerrido. Razoável. Os anos que ele bateu na trave pra cair, pô, o Botafogo ganhava um jogo que o Gatito pegava, fazia 5 defesas inacreditáveis, Verdade. o Botafogo ia lá no ataque e fazia um gol. jogo. Verdade. Então, assim, isso faz a diferença para um time que tá brigando. Agora o lá. Vasco, quando tinha aquele cachaceiro na titularidade, aquele goleiro gordo que eu esqueci o nome, que tá rodando aí agora pra tudo quanto é lugar. Gabriel Félix? O Vasco, quando tinha esse cachaceiro, era o seguinte: o Vasco atacava, fazia um gol e ele tomava todos os outros gols. Ele foi o único goleiro que eu conheço na história que saiu no intervalo. Eu nunca vi isso. Exatamente. O cara teve câmera, eu falei, peraí, você é goleiro. Qual goleiro? Muita vergonha. Tu mal correu nessa área aí, como é que você vai ter câmera? Agora, o Vasco deu mole, ele podia ter pego esse Jean do São Paulo, tal, o Atlético Goianiense, né, rapaz? Pô, bom goleiro. Mas é um polêmico. Não. Não, foi o que bateu, espancou a mulher. Eu não pegaria, não. Isso é polêmico. É polêmico, não. polêmico. Essa situação eu não sabia, o rapaz é batedor, do boxe, então ele ficava lá mesmo, em Goiânia, terra do pessoal mais Como radical. diria lá o outro lá, quem nunca saiu na mão, ele saiu. E aí ele ele chegou a ser preso, acho que nos Estados Unidos. Ele tá jogando bem, né? Ele tá jogando bem, ele é bom goleiro, Bate cara. falta. Mas é um problema, cara. Você tem assim. Não, um cara desse assim não. É difícil. É que nem o caso do outro cara que é muito bom jogador, aquele Índio Ramírez, do Bahia. Muito bom jogador, mas o cara tem uma acusação de racismo aí. Ficou marcado. Tudo bem, acho que vai ter ali um julgamento, eles estão averiguando, parece que o Bahia entrou com imagens que não disse prova. isso, Também não tá. prova. Mas assim, mesmo assim é uma contradição polêmica. Você vai chegar, vai ter que ter um veredito mesmo, dizendo, ó, o cara não falou isso. Pra poder você trazer um cara desse. É uma questão realmente. Mas eu acho o Gatito era um avanço. Até porque eu acho que o Botafogo vai sair, ele deve sair, por causa do salário. Uhum. O Botafogo, ou ele vai renegociar muitos salários por causa da situação da Série B, Nossa, meu Deus. provavelmente ele vai sair. Ou assim, pode ser uma situação também. Acho Ainda bem será. que esse programa não é faixa botafoguense, porque ia ser uma desgraça, um velório que não tem Agora, tamanho. assim, Vai ter alguns jogadores de jogo. Vamos lá. O Vitor Luiz jogaria no Vasco, provavelmente, lateral esquerdo. Se ele não é acho que talvez ali um pouquinho ali. Mas eu já ouvi que ele, tá na farra braba. Tá no negócio de birita também? Ele e o Babi. Eu, O Babi. Botafogo, os caras estão chegando atrasados. Eles estão realmente. Mas o Cagando e Fernando andando. Miguel, sinceramente, tá longe de ser nosso problema, Também né? acho. Vamos lá, Também né? acho. Se puder ter o Gatito, um outro goleiro de seleção, melhor. Mas tá longe, né? Tá assim, nas prioridades, tá lá embaixo. Bom, agora a gente já tá chegando, né, quase aos finalmente, mas a gente não pode deixar de registrar e falar do futebol feminino do Vascão. O Vasco resolveu montar acertadamente uma equipe, começou o Carioca agora, né, e ganhamos da Portuguesa de 3-2 e, aliás, o Vasco, né, sempre singrando mares nunca dantes navegados, transmitiu pela primeira vez aqui na equipe Carioca, no Rio de Janeiro, a partida, né, que é uma desgraça. No século XXI a gente está falando isso, mas podia ter transmitido várias partidas antes. Mas, pelo menos, começou. E a gente começou. Eu vou perguntar ao Jorge Ailton, né, sobre esse investimento no futebol feminino. Não sei se você viu essa partida, acompanhou. O importante é você conseguir mudar a cultura, se acostumar as pessoas a assistirem futebol feminino. Isso vai aumentar o número de praticantes, vai aumentar
naturalmente o nível técnico. E eu acho que o clube devia também combinar, fazer mais ações promocionais de marketing com os jogadores, talvez fazer preliminar dos jogos, para tentar, porque assim, a gente só ganha, o futebol feminino é gigante, é um mercado gigante, o Brasil tem o melhor jogador de todos os tempos, e é um mercado que paga muito bem em dólar, principalmente nos Estados Unidos. A gente tem a melhor que passou pelo Vasco, inclusive, tem lá a carteirinha lá. E a gente tem que investir cada vez mais nessa modalidade. E assim, dar visibilidade aos jogadores, com certeza. Essa ideia que você falou de ter preliminar com os jogos femininos, eu acho que pode ser uma boa. Eu acho sensacional. Não é? A gente ganhou agora no Nivaldão, calorão, na ilha, 3-2. Eu acho que a gente jogou bem, agora a gente vai enfrentar o Boa Vista. Eu acho que a gente tem que investir no futebol. Temos uma jogadora que se destaca nesse time, que a gente pode dizer que ela é craque da partida, craque desse time? Ou é um time de operários mesmo, aguerrido, como o Vasco sempre foi, todo mundo junto? É um time mais de meninas, meninas. mais garotinhas. Eu acho que é um esse time mais jovem, do que é um time mais... Do que um time muito experiente. do que um time mais experiente. É um time sendo formado. Mas o Vasco já tem muita tradição no futebol feminino. Acho que inclusive é um dos primeiros. Era Vasco e Radar. Isso, aqui no Rio sempre teve. E muito legal que o Vasco está investindo. Durante muito tempo foi uma coisa que todo mundo cobrou, um absurdo. O Vasco em 2020 tem um CT, só em 2020. Só o Cruzeiro tem 2 há 30 anos. Verdade. Então, assim, de ter uma estrutura. E o Vasco montou uma estrutura ali em Caxias que vai comportar não só a base do Vasco, o Sub-17 para baixo, que acho que o Sub-20 vai treinar junto lá no CT do profissional. Que eu acho justo. Que acho legal, você está integrado ali, exatamente. Do Sub-17 e para o futebol feminino também, porque o futebol feminino do Vasco treinava ali e, era uma estrutura, era um campo, mais nada. Que tinha ali do lado ali do Parque Gráfico do Globo, onde o Vasco tem o terreno, né, e está fazendo agora. Então as meninas vão ter acesso à mesma estrutura que os meninos da base, também vão ter acesso ao CT principal, parte de academia, de recuperação, tudo isso. Então isso também faz uma diferença grande, brutal para as meninas que provavelmente em 90% dos casos tem outras profissões também, não são profissionais do futebol. Então o Vasco oferecer essa estrutura para elas, é muito bom que você vê o crescimento do... Eu acho cruel quando as pessoas vêm comparar, fala assim, como comparar o futebol feminino com o futebol masculino. Cara, só você ver a estrutura que é destinada ao futebol feminino e ao futebol masculino. Aí os caras querem ter o mesmo... O cara quer ver o jogo e quer ter o mesmo desempenho. Não dá, a estrutura... A estrutura é outra, é verdade. Dá. A menina trabalha, estuda, aí vai treinar à noite, treina 3 vezes na semana, quando treina... E aí o cara que tá assistindo em casa quer ver aí, o mesmo jogo. Realmente, sem noção, o cara já lá, tá vendo? Nem próximo do futebol, também a estrutura é completamente diferente. Que trabalha no feminino igualmente também forte, como o jogo de vôlei, como o Brasil é tão bom em vôlei no masculino como no feminino, como tem resultado. E eu honestamente prefiro até assistir o feminino, eu acho muito mais técnico, muito mais bonito. Porque o masculino virou porrada o tempo todo. Virou ignorância. Ignorância, exatamente. O vôlei feminino ficou mais técnico. É verdade. Agora falando de ignorância, eu preciso cortar vocês porque a gente está chegando no último quadro, que é o Chama o VAR. Nesse quadro a gente tem alguns temas, não para debate, porque a gente já está no final, mas eu quero sim ou não, ok, talvez de vocês, eu vou jogando os temas e a gente vai brincando com eles. Temos aqui o Rendendo 1 milhão ao Vasco. O Marrone foi o maior destaque da base atualmente. Que beleza. Porque o Marrone, não sei se vocês sabem, o Vasco tem um mecanismo no contrato quando ele foi para o Atlético Mineiro que depois de 30 partidas, eu não sei quem foi o gênio que escreveu isso, mas deu tudo certo. Campelo, obrigado. Pois é. E parece que o Vasco tem direito a 1 milhão depois desses 30 por metas alcançadas. Olha só, por produtividade, o Vasco vai modificar essa. Isso, todos os jogadores agora da base, os jogadores que são vendidos, normalmente ele tem lá um gatilho por... o gatilho, verdade. Por produtividade. O cara jogou 20 jogos, 30 jogos, fez não sei quantos gols, ganhou título. E aí vai aumentando a possibilidade do clube ganhar mais. É até bom, eu acho o Marrone, eu achava bom jogador, não achava nem aquela porcaria que muita gente, nem o cracaço que muita gente achava também, tanto é que ele tá no Atlético e ele é reserva.
Acho que foi até uma boa venda pro Vasco. Na época eu achei bons valores pela venda. E o Vasco, eu acho que ainda tem um percentual ainda do passe dele. Provavelmente se ele for vendido pro exterior, o Vasco ainda ganha um dinheiro. Além do mecanismo de solidariedade. Solidariedade, verdade. Mas é um jogador razoável. O Marrone é um jogador razoável. Não seria o destaque por isso. O destaque foi porque ele rendeu dinheiro aos cofres do Vasco, Isso não, um Maia? negócio bem feito. Eu acho que está sempre pingando, né? Tá sempre pingando. Tá sempre pingando alguma coisa. Toda hora eu fico torcendo pro Felipe Coutinho ser vendido de novo. É o que paga salário do Vasco. A venda de um jogador lá, o Alain foi vendido de novo. Fulano foi vendido. Alguém lá, que aí pinga lá o dinheirinho de Paulinho solidariedade. também. Paulinho, é verdade. Paulinho, que é isso, né? É uma incógnita. O Paulinho, ele tá num clube que é um clube médio pra pequeno. Não, que isso? vai, Não, não, vai, gente. não é besteira, Não, É um clube que não briga. Médio pra pequeno. Não. É um clube que não briga por muita coisa há muitos anos. É finalista de Champions. Não briga por muitas coisas Os 5 maiores forças. há muito tempo. Vocês estão exagerando porque o Paulinho tá lá. Então, Não é não, pô. Eu queria- Eu eu queria saber se vocês vêm acompanhando o desempenho do Paulinho. Se ele tem vindo como titular, se ele fica no banco, se ele tem feito gols. Ele não jogou muito no primeiro ano dele lá não, mas o técnico deu uma entrevista falando assim, pô, cara, ele é muito bom jogador, ele vai ser aproveitado, mas assim, pô, ele foi pra lá com 18 também, 19. Essa aí quando fechou 18. exatamente, Então, 2018. Então eles estão trabalhando, cara, pra começar... Tá mudando a mentalidade, né? Porque aqui ele parecia já um profissional, porque ele era bem focado, era um jogador forte física e mentalmente, e lá ele tá precisando mudar mais uma vez para se adaptar ao Talvez futebol. a situação de um empréstimo, vou citar um outro jogador aqui também que surgiu no Vasco pra mim, pronto. Fala, cara, pô, esse garoto joga muita bola, que é o Douglas Luiz, o DG. DG. Ele foi pro Manchester City e não trocou de roupa lá, amigo. É. Entendeu? E hoje tá jogando na Seleção. seleção brasileira. E o Manchester City quer comprar ele de volta. Exato. Vendeu ele, quer comprar ele de volta. Aí ele foi emprestado. Essa é a história. Tudo tem seu momento de maturação. Ele foi pro Girona, que é esse sim é um time na Espanha. Na Espanha, lá, um time bem bom vagabundo. sucesso lá na Espanha. Voltou pro Aston Villa. Aí foi pro Aston Villa, no Aston Villa ele arrebentou, e aí o Manchester City quer comprar de volta, meu amigo, por, sei lá, 3 vezes mais do que pagou. Tomara. O cara Jesus. e o cara tá na seleção brasileira. Tomara. Então, para fechar com chave banhada a ouro, Valdirã. Vocês viram o Valdirã jogar, né? A maioria viu. Da onde E surgiu o assunto do Valdirã? eu quero. Não, é para fechar com chave banhada a ouro. É só para fechar o assunto aqui. A gente tá falando de absurdos no Chamuvar, então a gente tá querendo. Matador Valdirã. Matador Valdirã. Eu quero saber se Valdirã foi o Heleno de Freitas da nossa época. O Botafogo tá numa fase tão ruim que o Heleno de Freitas virou o Eu acho que Valdirã. o mais legal do Valdirã, do nome dele, é ser um anagrama. Com certeza o nome dele é Valdir, a mãe é Miriam. alguma Com coisa Mas assim. olha só, o filme sobre o Valdirã, quem faria era o Rodrigo lá? Santoro? O Santoro também ou não? Vascaíno, hein? Qual seria? Agora vamos Um bom nome, falar não. sobre isso. Quem seria? A vida de Valdirã. Eu acho que Valdirã The Movie. É o seguinte, quem faria Valdirã? eu acho que seria esse ator da moda que inclusive fez aí o Popó. Como é que é o nome dele mesmo? Que é o... José Pronto, seria um excelente Alvino Valdirã. Salvador seria um bom Valdirã? Talvez. Não, eu acho que Valdirã seria. é mais pintor É, do que o Malvino não, eu acho que o Malvino Salvador poderia fazer o Pet, companheiro dele de time, jogando ali na hora, mas eu acho que seria um bom filme. Zé Loreto fez o José Aldo, só. José Aldo, Popó, Zé Aldo. A minha cultura, Tudo é lutador. a minha cultura pra lutas é essa daí que vocês estão vendo. Então, gente, foi muito bom estar com vocês. A gente tentou elucidar alguns enigmas da enciclopédia vascaína. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta na próxima semana com Faixa. O Jorge não trouxe o violão. É verdade, na próxima ele vai trazer o violão. Vamos bater uma bola. Tá, ele não pode botar canção. Tens o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama se fez.